Olá, amigos do Vida Além da Vida. Voltamos hoje com as curiosidades de Chico Xavier com Dona Nena Galves. Olá, Dona Oi. Nena. Hoje nós vamos falar sobre disciplina. Como é que era essa disciplina que tanto Emmanuel pedia para Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Pois é, muita gente acredita que a disciplina só no trabalho, no horário, também era. Mas era disciplina na vida de Chico. A disciplina era assim: você sabe a que veio? Se você sabe a que veio, você não pode fazer isso, como foi o caso de estudar música. Ele ganhou o piano, mas não pôde estudar porque ele ficava horas e Emmanuel tinha que escrever. Então, a disciplina o que é? Gostava de ficar estudando, mas a disciplina era trabalhar. Então, era a disciplina dos prazeres, muitas vezes, que ele não se devia permitir. Até aquela disciplina que ele deveria ter, porque muita gente diz, mas ele não podia ter uma família e tudo. Mas como ele ia ter a disciplina do trabalho? Ele era um missionário. Os missionários, normalmente, eles se devem exatamente à missão. E na família, o pai e o responsável, a mãe, se deve à família. Então, a disciplina era um todo. Não era aquela A tarefa disciplina. dele era outra, Era né? outra. Você sabe a que veio? Se sabe a que veio, por que se desvia? Não é? Então, a pessoa imagina que é a disciplina. Como nós dissemos no programa anterior, ele se dava ao luxo de ter algum prazer de frequentar um balé, um teatro ou viajar, depois de alguns anos de X livros. Enquanto isso, Emmanuel disse, não, você não vai sair desta rotina, porque ele não estava preparado para enfrentar uma sociedade que, na maioria das vezes, a gente embala no prazer, não é? Embala sem perceber, embala no desnecessário, no Nas luxo. nossas vontades, né? Nos Não, nossos embala em caprichos. todas as coisas que ele não teria vindo para fazer. Então, a disciplina que lhe impunha era num todo. Houve uma época que ele engordou muito. Depois, na fase de Pedro Leopoldo, aí Emmanuel pôs um regime de comida. Ele teve que fazer uma disciplina de comida, até na alimentação. Porque ele também dependia do corpo saudável para poder fazer a Não, tarefa dele, né? adorava tomar muito café. Teve a disciplina de deixar de tomar o café, porque fazia mal a ele. Então, essa disciplina era um todo. Então, mas Chico realmente era diferente no sentido de ser um missionário mesmo, para poder trazer todos esses livros, todo esse trabalho que ele trouxe, né? Ele teve vários colaboradores, inclusive Valdo Vieira. Por que ele se separou do Valdo Vieira? Por que Valdo Vieira não continuou com ele? Talvez não aguentasse a disciplina dele, né? Porque realmente não era fácil. Nós vimos, por exemplo, quando viajávamos juntos, meu Deus, era cansativo. Certa vez no Rio de Janeiro, o Galves, depois daquela turnê que começava e não parava, e um dia após dia, de madrugada, dormindo poucas horas e viajando, foi descansar à tarde e um compromisso que o Chico tinha às 3 horas. Eu entrei no quarto e falei, Galves, tem compromisso às 3 horas com o Chico. Ele disse, meu Deus, que não aguento mais, é rezar, rezar, rezar. Ele não percebeu que o Chico estava ouvindo do lado da porta. E o Chico começou a rir e falar, Galves, você fica, coitadinho. Então, a disciplina de Chico era muito dura, não era fácil. O Valdo era moço, novo, era aquela pessoa que almejava dinheiro, fama, prazeres, Sim. família.
O Chico não pôde ter família, não tinha como maneira de enriquecer, ganhava fortunas, doava tudo. Ele não podia ficar com dinheiro, ele não podia ter a família. Então, talvez nós não podemos Trabalho culpar. árduo, né? Para você conseguir como encarnado, né? Outros parceiros começaram com o Chico. O marido da Meimei, quando a Meimei morreu, ficou fascinado pelo Chico. Arnaldo Rocha. Arnaldo. Começou a trabalhar com ele, mas depois queria uma família, queria outra mulher, esqueceu a Meimei? Não, mas colocou outra no lugar dela, né? Casou-se, teve filhos. Depois teve outros companheiros também que eu conheci do trabalho, mas não aguentavam a disciplina de Chico. Realmente, Chico era excepcional. Como que ele conseguia cumprir com essa disciplina? Porque, pelo que a senhora falou no programa passado, ele tinha horário para acordar, para se alimentar. Ele se impôs essa disciplina. Como é que ele quer esse dia a dia de disciplina dele? A educação. Você, por exemplo, e eu educamos nossos filhos de uma maneira diferente. Você, a sua filha, ou meus filhos, meus netos, são educados aos prazeres da terra. Então é difícil eles renunciarem a estes prazeres. O Chico, em Pedro Leopoldo, desde muito cedo, ele criou aquela família, que não era dele. Você me perguntou se o Chico namorou. O Chico criou os irmãos. A mãe dele, ele ficou muito cedo órfão. O pai casou-se a segunda vez, criou também os irmãos do segundo casamento. Então, veja bem, isto fez com que esta disciplina, ele conversando com as irmãs, vendo os problemas dela, Chico me contava, foi ele quem falou com as irmãs sobre a primeira menstruação. Olha que interessante. Porque ele era uma alma feminina, esta disciplina foi forjada no sofrimento. E hoje os jovens não querem disciplina nem para nada. Então, a vida de Chico foi forjada através de sofrimento. Chico bordava enxoval das irmãs, nas horas vagas. Então, bonito, mas quando o pai falou que ia casar-se a terceira vez, depois daquela montanha de filhos, porque ele sentia muito frio e não tinha quem aquecesse os pés, o Chico disse a ele, ponha um tijolo como eu nos pés, tijolo quente que usavam, né? Em vez de bolsa. Então, essa disciplina foi criada no sofrimento. Ele criou uma família. E se ele não tivesse seguido, né, toda essa disciplina, provavelmente ela não teria conseguido dar conta da tarefa que ele tinha. Porque ele dizia que os livros eram seus filhos. Mas ele teve filhos sem ser dele, mas filhos realmente. Então, Chico era um espírito diferente. Era. Ele tinha argamassa, estrutura espiritual. E respeito a Emmanuel, né? Muito grande. Ele tinha um respeito a Emmanuel. Para poder cumprir uma disciplina assim, tão dura, né? Ele realmente respeitava muito Emmanuel. Eles seriam companheiros desde o passado de muitas vidas. Então, normalmente, ele sabia o teor de espiritualidade de Emmanuel e aqui Emmanuel conduzia ele. Sim, porque ele estava encarnado, né? E era não mais, é? Claro. Ele sabia a que Emmanuel estava conduzindo e o conduziu a essa jornada gloriosa, né? É verdade. E, dona Nena, falando em glorioso, e o nosso glorioso Corinthians, que o Chico era corintiano. Era. E me conta, como é que era esse jogo com o Chico? Ele torcia pelos gols, ele ficava bravo com o juiz, como é que era isso? Bom, os companheiros que não eram corintianos na época, como Caio Ramaciotti, palmeirense e outros, diziam que o Chico era corintiano para agradecer o Galves.
a hospedagem, a coisa. Um dia aqui em casa ele disse assim, Gauss, vai buscar a bandeira que eu tenho lá em cima no meu quarto. Ele tinha a bandeira do Corinthians, que havia ganho do presidente. Ele punha. Mas mesmo assim eu pensava, vai ver que os companheiros dizem mesmo, será que o Chico é corintiano? Ou ele não liga para futebol? Fala para agradecer para agradar o Gauss e tudo. Mas um dia nós fomos ao Rio a tarefas, tarefas espíritas. E o Corinthians jogava à tarde. Nós tínhamos a tarefa no domingo à noite. Era um domingo à tarde. E estava Gauss, o Chico, todos assistindo o jogo no apartamento de Susana Maia Mozinho. A certa altura, um dos jogadores deu um pontapé, machucou um jogador corintiano. O Chico levantou-se da cadeira, no desabafo deu um grito e disse um nome. Não um nome feio, mas para ele era horroroso, né? Chamou ele de desgraçado. Para ele era um nome ofensivo. Depois que ele falou, ele pôs a mão na boca e disse, perdão, perdão. Ai. Ele começou, meu Deus. Aí eu ri e falei, Chico, agora acreditei que você é corintiano mesmo. No fervor da coisa, você deixou seu espírito gritar. Era corintiano de verdade. Aquele dia eu vi que era. Ai, que lindo. E quem escolhia as roupas do Chico, dona Nena? Os ternos, as camisas, essas fotos todas que ele tem. Quem costurava para ele? Como é que era isso? Bom, ele tinha uma alfaiate que gostava muito de costurar para ele lá em Uberaba. E ele ganhava muita roupa. Ganhava tanta que dava, porque ganhava cortes de tecido, muita camisa, muita coisa, mas sempre deixava alguma, como ele dizia, tinha que se apresentar composto para não desmerecer, às vezes, a festa, fosse ela espírita ou social. Então, as roupas eram sempre, normalmente, aqueles que o acompanhavam escolhia. Quando estava aqui, ele tinha a delicadeza de pedir para eu escolher a camisa, a gravata, me mostrava o terno e pedia para eu escolher. Era uma gentileza que ele fazia. Que legal. Não é? E ele era vaidoso? Eu acho que não era uma vaidade em si, aquela que nós temos de estar composta sempre para elogio dos outros. Mas ele, quando se apresentava em público, ele gostava de aparecer composto. Ele disse que a gente tinha que fazer isto, era em honra do anfitrião, fosse ele quem fosse. Até um exemplo para nós, né? Porque às vezes você vai numa casa espírita com as pernas de fora, como se estivesse na praia, ou vai à praia, não vai à praia até o pescoço vestida. Então, você tem que olhar onde vai e honrar o anfitrião, né? É, muito, muito interessante. É. E foi isso que levou... Como é que Chico decidiu usar peruca, dona Nena? Ai, aquela calvície dele era torturante. Ele dizia que as pessoas, quando iam abraçá-lo, beijavam ele bem em cima da cabeça. E a gente sabe que o médium tem uma sensibilidade muito grande no cérebro em cima. E beijavam ele na calvície e ele tinha horror a isso. Estremecia, ele não gostava. Eu imagino a sensação do médium com um espírito, muitas vezes completamente obsedado, ativando uma parte cerebral do médium, né? Devia incomodar também, né? Incomodava. Então, ele, durante muito tempo, ele usou aquela boina, aquela coisa. Pois um dia ele resolveu cobrir a cabeça com uma peruquinha. E, naturalmente, ele vinha a São Paulo e era São Paulo que podia aqui ajudá-lo a fazer. Claro que nós fomos um pouco responsáveis daquilo, mas era o que ele queria. Foi um prazer que ele teve até o seu desencarne.
Olha que interessante. Foi enterrado sem a calvície, ainda bem, de chapeuzinho, né? Porque a calvície incomodava para ele. Que interessante, né? E como que ele ajudava a senhora aqui nas tarefas caseiras? Ele gostava de cozinhar? Ele gostava de Não, fazer ele não alguma... cozinhava, mas participava na cozinha. Participava? Quando eu estava fazendo uma sobremesa, se interessava. Entre um horário e outro, ele gostava de ficar bisbilhotalhando na cozinha, perguntando da receita. Por exemplo, uma vez eu fiz um prato bem característico espanhol e ele disse: aonde você aprendeu isso? Porque isso eu só comi com minha irmã Luísa. Eu disse: Chico, é característico, aprendi com minha mãe, é espanhol. Eu só comi com minha irmã. Ai, que Então, graça. e ele tinha um paladar muito apurado. Sabia o que era uma boa comida, comia tudo. Menos peixe. É peixe ele comia menos, mas se tinha a mesa, ele não fazia E desfeita. carne ele comia normal. Comia, não era carnívoro. E nos últimos anos, não, claro, já bastante idoso, a carne é de difícil digestão, ele não comia. Mas nós tivemos convivência muitos anos. Então, Foram ele... quantos anos, dona Nena? Mais de 40 anos? Mais é de isso? 40 anos. Nossa, bastante. Então, ele gostava mais de carne, frango, gostava muito de caça também. Olha, Criado em Pedro Leopoldo, né? Então, interessante. a gente sabe que são hábitos que se trazem desde a infância, né? Vida Além da Vida volta já. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. E dona Nena, falando em termos espirituais, intimidade, mas do lado espiritual. Como que era Chico numa reunião de desobsessão como médium? A senhora chegou a vê-lo receber? Trabalhamos muitas vezes. Ele sentava-se à mesa numa reunião de trabalhos espirituais, recebia sofredor, era o primeiro que dava a nota para receber. Como dizendo, eu não estou aqui como Chico Xavier, estou como um companheiro colaborando no trabalho. Aí a gente se soltava e começava a receber espírito. Que a gente não imagina, né? Imagina Chico só com mentores, né? Não é? Nos começos, a gente sentia assim, aquele receio de comunicar, mas ele já começava e ele dava nota. Vi até, Chico, um fenômeno muito raro de licantropia. Nossa. Isso é raríssimo, né? Numa sessão de desobsessão. Chico era magnífico. Que mediunidade, né, dona Que Nena? mediunidade espantosa. Eu vi muitos médiuns nesta existência. Mas Chico tinha todas as mediunidades. Olha, eu só tinha lido sobre licantropia, é raro. Chico tinha mediunidade de transporte, a mais fina que nós consideramos hoje, a intuitiva. Ele estava conversando com você. Nós que conhecíamos ele bem, já tínhamos alguma coisa de ver quando era Emmanuel que estava. Intercalava e a gente percebia que ele mudava o tom da conversa. Ele não precisava apagar a luz, ser de noite, incorporar. Não. Absolutamente. Olha, que interessante. Não. Como muita gente tem que apagar a luz para incorporar ou na sessão, não. E ele tranquilo, sem se manifestar, equilibradíssimo. Ele tinha realmente uma disciplina muito grande, porque com
todo esse trabalho mediúnico se não tiver disciplina, né, dona Nena? Como é que faz? Seria se perdido, né? E na intimidade dessas reuniões, dona Nena, essa licantropia são os espíritos que se manifestam como animais, né? Chico fazia todos os gestos. Que maravilha isso! Coisa impressionante, né? Impressionante. Impressionante. E instrumento mesmo, né, ele? era um instrumento perfeito. É por isso que eu falo que a grandeza espiritual dele é tão grande que muitas vezes, quando eu observo alguma coisa que se fala sobre que Chico, isto ou aquilo, eu digo, vamos esperar para ver. Porque foi uma mediunidade, eu vi muitos médiuns bons mesmo. E da mesma forma ele também falar sobre nome de pessoas, né, que ele nunca tinha visto. Isso era para ele comum, né? Ver uma pessoa dar o nome do avô, do tio, de um sapateiro conhecido dele, ou de uma pessoa, como fez para o Dr. Rossi, que fazia os ternos. Para ele era normal, a pessoa vinha, falava. E também efeitos físicos. Na rua, às vezes, o Galves saía com ele, o Galves contava que eu abordava alguém e vinha ansioso abraçá-lo, falava com ele, e ele dava a mensagem, o recado, a pessoa ia chorando embora. Que lindo. Que lindo. E efeitos físicos também, ele no começo. Nós tivemos materializações belíssimas com ele. Irmã Sheila incorporada, maravilhosa. Então, a gente fala com Chico com uma saudade doce. E pedindo a Deus que eles continuem sempre nos orientando assim, né? Vai continuar, se Deus quiser. E uma coisa também que é engraçado, que a gente sempre pergunta, Chico dizia que tinha vários obsessores, né? Ele era uma pessoa tão boa, tão disciplinada, como é que Chico podia ter tantos obsessores assim? Mas eu acho que os obsessores de Chico eram mansos, né? Ai, meu Deus, não eram os nossos obsessores. É verdade. Não é? É verdade. Seriam companheiros, eu diria, que o acompanharam, ele disse, desde a época da Inquisição, e que vinham evoluindo, mas não como ele. Naturalmente eram companheiros desencarnados. Um pouquinho menos. Como, por exemplo, nós também poderemos ir para o mundo espiritual e sermos obsessores também daquelas pessoas que aqui estão assim. Não aquele obsessor feroz. Sim. Não é? Sim. Mas companheiros que realmente obsediam. É verdade. E, dona Nena, ele chegou a falar para a senhora por que a casa espírita, o centro dele, nunca foi ligado a nenhuma instituição, a nenhuma federação? O Chico, você falou ele era independente. Eu né? acredito que ele toreava o obsessor dele. Porque se o obsessor dissesse para ele, falta uma coisa ou qualquer coisa, ele reagia e ouvia Emmanuel. A disciplina. Certa vez, ele vindo da sessão, ele carregava um molho de chaves pendurado numa corrente no bolso. E ele começou a botar a chave no chaveiro. Não era essa. A fechadura. Isso 4h30 da manhã, depois do trabalho. A outra não era. Aí ele ouviu o espírito falar ao benfeitor, vai ser a última. Ele disse, eu espero. Então o obsessor devia toreá-lo, mas ele tinha paciência. Entendi. Dona Nena, a senhora chegou a conversar com ele sobre o futuro do planeta Terra? Não, ele acreditava que a Terra se reformularia. Mas ele não acreditava no fim do fim. Entendi. Era uma questão de tempo. E você perguntou sobre por que ele não queria nada com compromisso no centro dele. Ele dizia que ele era um espírito espanhol, independente. Gostaria que a senhora parabenizasse o Chico. Meu Deus, parabenizá-lo? Ele até, quando a gente fazia, ele dizia, minha filha, não. Eu só posso dizer que
o agradecimento que nós temos de vê-lo assim é tão grande que eu espero me encontrar com ele, porque sempre, enquanto agora em vigília e sonhos, e depois também, porque ele dizia que a morte não existe. Então, se não existe, estamos todos juntos, não é? Obrigada, dona Não é. Nena.